do petróleo, não é? A paridade de preços e tal. O dólar comercial, Antônia, presta atenção, hein? Ele está em alta na manhã de hoje, logo depois, claro, do anúncio da Petrobras sobre o fim da paridade internacional de preços dos combustíveis. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3, também abriu com viés positivo. O índice subia 0,12%. Com a mudança, a Petrobras diz que agora vai ter mais flexibilidade para praticar preços competitivos. Aí vai lembrar que a partir de amanhã o litro da gasolina já cai 40 centavos e o diesel 44 centavos. Mas vamos acompanhar essa caminhada porque seguramente o mercado vai reagir, né, Antônia? Ó, eu sou péssima de economia, né? Mas a gente já falou no bloco anterior, cobre de um lado para descobrir do outro. E daqui a pouco a gente vai saber de onde veio, né? Essa camuflagem aí, né? Esse paliativo, que isso é para o povo falar por uma semana. Isso é uma cortina de fumaça, óbvio, que é para o povo falar por uma semana. Tá vendo? Baixou o combustível, baixou o gás, baixou o álcool, baixou tudo, tirou 40 centavos e aí eu tô enchendo meu tanque, tá mais barato. Aí o povo, o povo é carente de herói, o povo é carente de... brasileiro acha que é esperto, né? Nossa, o presidente arrebentou agora. Aí daqui a pouco a gente vai ver qual a bunda que foi descoberta para cobrir isso aqui por uns dias, né? Ao grosso modo falando, é como eu posso entender isso tudo, viu, Aras? Agora, os meninos são mais técnicos, né, e podem falar com mais sabedoria. A sabedoria está na percepção do povo, Antônia. Os técnicos estão por aí fazendo bobagem. Olha só, mano, essa história da Petrobras, ela lembra aquela discussão sobre pegar alguns setores. A nossa indústria viveu isso há alguns anos e a gente não viu um avanço significativo. Porque isso tem que vir acompanhado de uma série de outros mecanismos. O incentivo pelo incentivo não basta. Depois dessa fala, a gente viu um trechinho da coletiva do ministro de Minas e Energia, a gente já acompanhou o que tem dito o presidente da Petrobras, a gente sabe o que pensa, não é, o governo e tal. O que seria esperado, não no metaverso em que a gente vive, mas no mundo sério? O que seria esperado logo depois de um anúncio como esse? Um anúncio de corte de gasto. Porque para você ter qualquer tipo de aumento de gasto de um lado, você precisa, e nesse caso o aumento de gasto vai vir via o contribuinte cobrindo o rombo que vai se abrir nos caixas da Petrobras. Para compensar isso, a gente precisa cortar gasto de outro lado. Onde que a gente vai cortar? Isso o governo não quer responder, mas poderia, inclusive porque por iniciativa desse mesmo governo, foi criada a Secretaria de Avaliação de Política Pública ligada ao Ministério do Planejamento da ministra Simone Tebet. É uma secretaria comandada pelo professor Sérgio Firpo, que era do INSPER, um cara super técnico, super bem respeitado, cujo objetivo da secretaria é justamente avaliar de todas as políticas públicas existentes quais são as mais custosas e que trazem menos retorno social para os brasileiros. Então, o governo tem gente trabalhando para mostrar com lupa onde que está sendo o gargalo do dinheiro público, onde que está gastando mal. O que é que o governo deveria fazer? Levar a sério o trabalho desta secretaria. A gente deveria estar agora discutindo quais são as escolhas que vamos fazer. A sociedade deseja, de fato, subsidiar gasolina, então, o que é que vamos cortar? Está aqui esses outros subsídios, está aqui essas outras políticas públicas que não atingem os seus objetivos declarados. Quais delas vamos cortar? Agora, sinceramente, para além de tudo isso, o ponto é que se fosse submeter a opinião do professor Sérgio Firpo, este subsídio da gasolina, tenho certeza e convicção de que ele seria o primeiro a dizer que isso dá errado. Pavanato, 40 segundos para a a gente receber a rede de rádio. Não, sabe qual que é o problema? Você fala sobre o subsídio. O subsídio poderia vir, por exemplo, com corte de impostos. Você corta o gasto e depois corta o imposto. Mas não, o governo Lula é sempre injetar dinheiro, é sempre torrar dinheiro, é sempre mais arrecadação para poder torrar, para poder desperdiçar o seu dinheiro, para tentar manipular o preço artificialmente. O preço vai baixar, gente. Muita gente vai ser enganada por esse populismo barato, mas a conta vai chegar lá na frente e nós vamos ter que pagar e provavelmente vai sair ainda mais caro do que sairia se mantivesse o preço do jeito que está. E quando sai mais caro,
do bolso de alguém vai sair, eu já adianto que será do meu, do Mano, do Pavanato, da Antônia, do Felipe. Verdade. Você que está ouvindo, você que está assistindo, nós vamos pagar essa conta todinha. E eu aproveito este momento para cumprimentar você que nos acompanha pela Rede Jovem Pan no rádio. São 11h48, estamos aqui discutindo no Morning Show a nova política de preços dos combustíveis, a Petrobras anunciou, e aí a gente tem 40 centavos já de redução no litro da gasolina a partir de amanhã, 44 no diesel. Isso também é uma forma da gente tentar acalmar os ânimos, as pressões de caminhoneiros. Tem um movimento também nessa linha, né, Mano? Com certeza. O objetivo aí é tentar ter um aumento de popularidade entre aquela parcela da população que mais utiliza combustível. E vale dizer, isso é desequilibrado entre a sociedade. Não são os mais pobres que mais usam combustível. São aqueles que trabalham diretamente com transporte, no caso, tanto caminhoneiros como, por exemplo, motoristas de aplicativo, como entregadores de aplicativo, vão ser diretamente beneficiados. Essa é uma parcela de classe média, portanto, onde o governo Lula tem dificuldades. A gente sabe que, por exemplo, os caminhoneiros são uma classe que muito apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma tentativa do presidente Lula de ganhar pelo bolso uma parcela da população. O problema é que esse é o truque do Mr. M. Ele vai tentar, ele vai tirar o custo com a mão, mas vai estar pegando com a outra sem que você perceba. Esse é o problema. A conta vai ficar mais cara para todo mundo. Mano, você entende por que o Lula ele era contra a lei das estatais lá, que garantia que não tivesse indicações políticas nas empresas estatais? É exatamente para isso, porque ele quer interferir, ele quer controlar, muitas vezes até manipular. Isso aí, esses dias ele estava atacando lá, falando que é criminosa a postura de não sei o quê. Para mim é criminoso o que está sendo feito com a Petrobras. Está quebrando uma empresa pública. É um crime de lesa pátria? É um crime de lesa pátria. Está atacando uma empresa que é pública, que não deveria ser pública, deveria ser privada, e tá jogando a consequência no lombo da população. Quem vai pagar a conta são os mais pobres, como o Mano mesmo disse, que muitas vezes não usam tanto combustível, não dependem disso. E agora eles vão ter que pagar essa conta. Por quê? Porque o Lula quer estar bem, porque ele quer ter sua imagem pública apaziguada, porque ele não está conseguindo governar, não consegue resolver os problemas do país e ele precisa apaziguar o ânimo de determinados setores que têm força para fazer pressão. Porque os caminhoneiros, a gente sabe, quando eles querem paralisar e fazer pressão, eles fazem. Então o Lula tem medo desse tipo de pressão e daí para isso ele prejudica você, que muitas vezes confiou nele, achou que o Lula era bem intencionado. Mais uma vez caiu no conto do vigário. E aí a gente tem empacado, que não tem outra palavra para usar, tá tudo empacado, não é? O projeto de reforma administrativa, a gente tem a reforma tributária, enfim, todas as reformas, elas estão, as essenciais, estão paradas. E todas elas se encontram nessa nossa conversa desse momento aqui. O Congresso também tem responsabilidade. A gente fala do governo, mas tem uma oposição que deveria estar atuando, justamente para situações como essa, para dar celeridade ao processo com as reformas, para poder fazer com que esse movimento, o do marco do saneamento, ele já foi um sinal de alerta importante. Na né? Câmara, mas agora tem o Senado. Ou seja, a gente tem uma situação, e no Senado aumentou, a oposição ganhou força nessa legislatura no Senado. É importante dizer isso. Ou seja, a gente tem também que esperar algo dos parlamentares da oposição. Não adianta só a gente dizer, o governo está fazendo isso. Se ele está fazendo, é porque tem alguém deixando. E aí, cadê a oposição, Antônia? Exatamente. Exatamente. É uma oposição que, tecnicamente falando, não está preparada para encarar isso aí, né? E tem muitos lacradores do lado de cá também, tá? Tem muitos lacradores da direita que eles levam todo o seu tempo arrumando confusão no Instagram, são parlamentares de rede social, né? Acontece algo bizarro, eles vão reclamar na rede social. Tá? Mas tomar providência na prática que é bom nada. E aí a galera que é esperta, né, escolada, vai avançando.
E cadê a oposição, Pavanato? Bom, eu acho que a oposição, ela deu bons sinais, né? A gente viu ali, por exemplo, vocês mesmos citaram, o marco do saneamento. Você viu que o PL da censura, que estava para avançar, não avançou porque a oposição conseguiu se articular. Então é óbvio que no começo de governo, geralmente... Daí o PL da censura foi mais do povo do que a oposição. Não, mas os parlamentares que mudaram de opinião e se posicionaram. Mas o ponto é, você tem ali uma oposição que está ainda se organizando. E é natural que no começo de governos o presidente tenha mais poder. Por quê? Porque a oposição ainda está desorganizada e ele ainda tem um apoio popular que acabou de vir da eleição. O Lula não está conseguindo governar nem mesmo nesse período, nem mesmo no começo de governo, enquanto a oposição teoricamente era para estar desarticulada. E agora a oposição já começa a se organizar, já começa a determinar limites e eu tenho certeza e espero que os parlamentares que estão lá e se elegeram com o voto conservador, com o voto liberal, com o voto de direita, vão se posicionar e devem se posicionar contra esses absurdos, contra esse desrespeito com a economia, contra esse ataque às empresas públicas que, repito, não deveriam ser públicas, deveriam ser privadas. E eu espero que a oposição continue nesse processo de articulação e tenho certeza que o Lula vai ter ainda mais dificuldades. A partir do momento que a oposição estiver organizada, vai ficar mais difícil para ele conseguir fazer a agenda dele de retrocesso avançar. Mas é interessante porque no entorno do presidente, eu não sei, é a minha visão acompanhando o noticiário, não estou nos bastidores da política, como o Bruno Pinheiro lá em Brasília e tal. Mas assim, a minha percepção é a seguinte, de que o Lula está dividido, uma mão dele é puxada por uma ala que entende que é preciso fazer este aceno a este centro, vamos colocar dessa maneira, tentando fazer uma dosimetria daquilo que se quer e aquilo que se deve fazer, e a outra mão está sendo arrastada por um viés absolutamente ideológico e que faz muito barulho porque joga justamente com a militância e etc. Um movimento talvez muito parecido com o Bolsonaro, mas num outro espectro da política. A questão é a seguinte, o Lula sempre foi tido como um grande articulador. Alguém que sabia lidar com esses movimentos contrários, não é, ou antagônicos, e circular muito bem nisso. O que aconteceu agora, mano? Eu acho que o Lula está desatualizado. Ele está tentando usar mecanismos de articulação que davam certo no primeiro governo dele. Quer dizer, vamos lembrar que no primeiro governo dele, uma parte da articulação foi comprovada depois pelo Supremo Tribunal Federal e pela Justiça, aconteceu por meio de negociações nada republicanas, através do mensalão e do petrolão. Hoje nós temos mais atenção da imprensa sobre esses casos. Então, provavelmente, ao que tudo indica até agora, não há indícios de que essa prática esteja se repetindo. Se houver, vamos todos denunciar aqui na primeira hora. Mas o fato é, já não existe esse meio de negociação. Outro ponto, o Congresso veio se tornando mais poderoso desde, por exemplo, o governo Dilma, onde houve aprovação de mudanças de mecanismo. No governo Temer, a gente viu uma espécie de parlamentarismo. O Temer dividia muito o poder dele com o Congresso. No governo Bolsonaro, vimos o avanço do chamado orçamento secreto, quando o Congresso passou a não precisar do Executivo sequer para distribuir dinheiro que o Executivo costuma fazer para as emendas parlamentares. Então, temos muito mais poder do Congresso e temos uma mudança de temperatura ideológica na sociedade brasileira, que tem hoje uma consciência liberal na economia muito maior do que tinha 20 anos atrás, em função dos sucessivos fracassos de política econômica, do desastre magnânimo que foi o governo Dilma Rousseff, por exemplo. Então, a gente vê um cenário muito diferente, o Lula não está sabendo lidar com isso, e teve até uma notícia de uma colunista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, publicou que o Lula está triste. O Lula está triste porque ele achou que teria mais poder do que de fato tem. Ele achou que poderia governar sem fazer concessões. Espera aí, ele está o quê? Ele está triste. E nós estamos como? Em depressão. Tá bom.